Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Fundamentos de Programação 1. Hoje iremos falar sobre a estrutura dicionário, mas antes, vamos de uma situação em que essa estrutura poderia ser utilizada. Me acompanhe. Imagine que estou programando um sistema de venda de produtos agrícolas. Preciso, então, armazenar o nome das mercadorias e o preço de cada uma. Temos esta tabela com os nomes dos produtos, que são alface, batata, tomate e feijão. Para cada produto, nós temos o preço. Observe que não há produtos repetidos. Então, dado essa tabela, como podemos representá-la em uma linguagem de programação? Poderíamos pensar em duas listas. Uma lista de strings para os nomes dos produtos e uma lista de números reais para guardar os preços. Assim teríamos duas variáveis distintas e para conectá-las, poderíamos associar que o produto da posição 0, neste caso o alface, teria seu preço na posição 0 da lista preço. Neste código exemplo, temos a manipulação de duas listas. O resultado da linha do print será: o alface custa 45 centavos. Fizemos isso utilizando as posições 0 de cada lista. Como vimos, uma forma de representar a tabela seria manipulando duas listas distintas. Mas vamos conhecer um jeito melhor de representar esses dados utilizando a estrutura dicionário disponível na linguagem Python. Dicionários, também chamados de vetores associativos, são estruturas de dados similar às listas, mas com propriedades de acesso diferentes. Cada elemento de um dicionário ele é formado por um par, chave e valor. O dicionário em si consiste em associar uma chave a um valor específico. Ressalta-se que não pode haver chaves repetidas. Criamos um dicionário utilizando os símbolos de chaves. Dentro das chaves, os pares chave e valor são separados por vírgula. Após a chave propriamente dita, aparece o símbolo de dois pontos e o valor associado àquela chave. O nome da chave aparece dentro de aspas duplas, portanto, ele é tratado como uma string. Já o valor associado a uma chave pode ser qualquer um daqueles que já conhecemos, como int, float, strings ou listas. Voltando à nossa tabela de produtos, veja sua representação na forma de dicionários. Temos aqui uma variável chamada tabela e atribuímos os produtos e preços como elementos de tabela. Observe que o nome do produto é a chave e o preço é o valor da chave. Dessa forma, temos a chave alface, cujo valor é 0,45, a chave batata com o valor 1,20 e assim sucessivamente. Observe também que a vírgula separa os pares chave e valor. Você pode estar se perguntando como escolho o que é chave e o que é valor. Como dito, as chaves são únicas. Neste exemplo, podemos ter preços repetidos, mas o nome dos produtos serão únicos, logo eles são candidatos às chaves. Falando da criação de um dicionário, podemos criá-lo vazio. Nesse caso, a variável que será dicionário recebe o símbolo de chave sem nada dentro. No exemplo, temos a agenda vazia. Para inserir um valor no dicionário, deve-se informar a chave entre colchetes e atribuir-lhe um valor. No exemplo, agenda na chave BIA recebe o valor 1234. Quando tratamos de listas, utilizamos índices dentro dos símbolos de colchetes e acessamos o conteúdo de cada posição. No caso de dicionários, informamos a chave dentro dos símbolos de colchetes para acessar o valor armazenado. No exemplo, temos um print em tabela na chave batata. O resultado será o valor armazenado naquela chave. Para imprimir um dicionário, uma forma é por meio da função print. No exemplo temos print tabela. Observe que na saída aparecem os símbolos de chaves, os dois pontos, as aspas e vírgulas. Esse print ele é útil para visualizar rapidamente o que está armazenado. Caso você não queira que esses símbolos apareçam, você deverá utilizar a estrutura for. Utilizamos a estrutura for_in para iterar pelo dicionário. Neste exemplo, a variável i a cada rodada será uma chave. Logo, print tabela na chave i irá mostrar o valor armazenado. Observe que não precisamos saber os nomes das chaves ou quantos elementos existem no dicionário. O operador in ele é utilizado para verificar se uma chave existe no dicionário.
retornando como resposta verdadeiro ou falso. No exemplo, queremos saber se a chave couve existe na tabela. Como ela não existe, será impresso na tela a mensagem falso. Devemos ter o cuidado ao tentar acessar chaves inexistentes. No exemplo, queremos acessar a chave batata com B maiúsculo, mas no dicionário a chave batata é com B minúsculo. Logo, batata com B maiúsculo trata-se de uma chave inexistente. Como o código exemplo não trata isso, será emitida uma mensagem de erro de chave. Outro cuidado é utilizar posições no lugar da chave, tratando como uma estrutura de lista. Conforme já dito, os itens em um dicionário não têm posições. Este exemplo também emitirá uma mensagem de erro de chave. Também devemos cuidar das alterações nos valores de um dicionário. Quando atribuímos um valor a uma chave, duas situações podem acontecer. Se a chave já existe, o valor será modificado para um novo valor. Se a chave não existe, ela será adicionada ao dicionário. Seguindo aqui com o nosso dicionário tabela, observe que temos aqui, já existe a chave alface nessa estrutura. Então, se colocamos tabela, chave alface recebe tabela alface vezes 1.1, isso quer dizer o quê? Que, como se trata de uma chave que existe, o valor armazenado nessa chave será multiplicado por 1.1, né? No caso, aumento de 10% no valor atual. Já no segundo exemplo, temos ali a chave tabela cebola, né? Cebola é uma chave que não existe nessa estrutura, recebe 1.30. Então, o que acontece aqui? Como é uma chave que não existe, ela será inserida no dicionário. Aqui temos mais um outro exemplo, dado o dicionário telefone, que já contém as chaves João e Bia. Cadastre um novo contato cuja chave será Mateus. Então, na linha 2, nós temos aqui, telefone na chave Mateus, input. O valor que o usuário digitar será armazenado nessa chave e inserido na estrutura telefone. E logo nós temos o resultado do print, né? Saiu Mateus, Bia, João, né? Já com os valores armazenados em cada chave. Pode acontecer de o resultado da função print não ser na ordem que você esperava. Por exemplo, apareceu Mateus antes da Bia. A linguagem Python usa algoritmos complexos, projetados para acesso muito rápido, para determinar como esses pares, chave e valor, são armazenados em um dicionário. Neste curso, nós não iremos aprofundar nesses detalhes. A ordem que os elementos aparecem não é importante, pois os valores são armazenados somente por meio de suas chaves e não de posições. Bem, nesta videoaula falamos sobre a estrutura de dicionários em Python. Na próxima aula iremos apresentar exemplos de como utilizar essa estrutura. Te aguardo lá!